Então a gente vai começar a ler a partir do versículo 12. Romanos 5, versículo 12. Eu vou ler na NVT. Diz assim: quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida, mas, porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. Mesmo assim, do tempo de Adão até o de Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram a uma ordem expressa ou explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Na verdade, Adão é um símbolo aqui, uma representação daquele que ainda haveria de vir. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus, pois o pecado de um único homem trouxe condenação e morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar dos nossos muitos pecados. Versículo 17. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça, e todos que a receberem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de Cristo, um só ato de justiça de Cristo, removeu a culpa e trouxe vida a todos. 19. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores, mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. Versículo 20. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado, mas, à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça, que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E agora a gente vai voltar lá para o versículo 1. Por que você está fazendo isso, Felipe? Porque Paulo vai falar de Adão, que está lá no começo, só no versículo 12. Né? Então, queria começar do começo, né, da história. Então, a partir do versículo 1 do mesmo capítulo 5 de Romanos. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Temos a segurança de participar do quê? Da glória de Deus. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para o desenvolvimento da perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Versículo 6. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte de seu Filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você quiser anotar, o tema da mensagem é o Evangelho da Glória e a Glória do Evangelho.
A gente vai falar de dois aspectos sobre o evangelho hoje. E eu brinco dizendo que eu fui meio que estragado de 2022 para cá, porque eu não consigo pregar de outra coisa que não seja o evangelho, que é a mensagem que abrange a nossa vida, a nossa fé. Tudo o que a gente faz e vive hoje, com base naquilo que a gente acredita, é por meio do evangelho. Então, eu amo falar sobre isso, porque por mais que é uma mensagem simples, ela precisa estar bem enraizada em nós e ela precisa encontrar um espaço de novidade todos os dias da nossa vida, porque é a mensagem que rege o nosso coração e rege a nossa fé é o evangelho. Amém? Então, onde você está, feche os seus olhos rapidinho para a gente fazer uma pequena oração antes de começar. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra, nós te agradecemos pela sua verdade, nós te louvamos porque você é presente aqui e nós oramos para que o Senhor venha mais uma vez nos convencer da nossa necessidade de entender essa mensagem, de viver essa mensagem. Eu oro para que o Senhor venha depositar sobre nós o espírito de sabedoria e revelação, para que os nossos olhos sejam abertos, para que a gente venha descobrir mais sobre o seu caráter, sobre a sua vontade, sobre essa mensagem que detém toda a razão da nossa vida e o motivo pelo qual a gente precisa viver e morrer também, Jesus. Eu oro para que o Senhor nos leve para um lugar mais profundo em você, em entendimento. Eu oro para que o Senhor venha aumentar o conhecimento da glória do Senhor que existe em nós, para que o Senhor seja ainda mais dignificado e santificado na nossa vida. Eu oro, abre os nossos olhos, abre o nosso coração para receber mais uma vez essa mensagem. Eu oro para que mesmo na simplicidade dela, o Senhor venha nos revelar mais uma vez a complexidade dessa mensagem e a profundidade dessa mensagem também. Toca o nosso coração mais uma vez com aquilo que você fez por nós, mas também, Jesus, toca o nosso coração com a motivação que te fez fazer aquilo que você fez por nós também, que é a glória de Deus, e nos leva para uma vida que vai ser vivida para a glória de Deus, assim como você viveu, Jesus. Eu oro para que essa mesma motivação que o Senhor teve enquanto o Senhor caminhava em terra, que seja a mesma motivação que nos faz acordar no nosso dia a dia, que nós possamos viver para a sua glória também, Pai. É isso que nós oramos e te pedimos, no nome do Senhor. Amém. Amém. Eu estava orando, falando com Jesus, e eu ia encerrar a oração falando em nome de Jesus. Eu falei, não, deixa eu orar no seu nome. Mas o tema da mensagem é o Evangelho da Glória e a glória do Evangelho. Eu quero abordar algumas coisas que são muito comuns da fé que a gente conhece, só que eu vou tocar em alguns aspectos que talvez vai te chocar um pouco. Hoje, depois que eu saí da mensagem de manhã, a Thais falou assim, nossa, ainda bem que você trouxe base bíblica, porque o pessoal ia achar que você estava falando de heresia. Mas é porque a gente vai falar de algumas coisas que podem meio que parecer controvérsias. Só que, como tudo no Evangelho, como o Tiago falou ali, para que eu tenha mais, eu preciso dar, eu preciso ser generoso. A matemática do reino, ela é diferente. Então, o Evangelho, ele tem isso também. E a gente vai abordar esse aspecto. Então, como a gente leu aqui, existe um nome que Paulo citou muitas vezes aqui na passagem. Você sabe dizer que nome que é esse? Jesus. Ele citou e ele repetiu várias vezes Jesus Cristo, Cristo, Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, e ele repetiu várias vezes. E esse é o capítulo que Paulo ele usa para descrever o Evangelho, na ótica dele mesmo. E quando ele fala do Evangelho, ele não consegue desconectar a mensagem do Evangelho de quem Cristo é. Porque o Evangelho ele não existiria sem a pessoa de Cristo. E tudo que envolve o Evangelho envolve Cristo também e quem ele é. E nisso também envolve a motivação de Jesus. Sabe, Paulo ele fala que por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, mas também por meio de um só homem, Jesus Cristo. Houve reconciliação e hoje nós podemos viver em paz com Deus por causa daquilo que Jesus fez. E sabe, uma vez eu escutei num curso que eu fiz, escutei uma frase que me deixou muito chocado, que foi a seguinte frase. O professor falou assim: Jesus não morreu por você.
E aí eu entrei numa crise existencial e falei, como assim Jesus não morreu por mim? Eu escutei isso a vida inteira. Como assim Jesus não morreu por mim? Paulo fala isso, fala que nós também fomos a causa da morte de Jesus. E eu fiquei em choque, assim, eu fiquei, mas como assim? Isso não faz sentido. E aí ele completou a frase, ele falou, Jesus morreu para dar glória ao Pai. A motivação por trás de Jesus ter decidido entregar o seu corpo na cruz foi ele dar glória ao Pai. Porque se a motivação fôssemos nós, seria uma motivação, por mais grande, por maior que ela é, perdão, o erro de português, a redundância, mas por maior que seja essa mensagem, ela não conseguiria alcançar a totalidade da sua importância se ela servisse só para reconciliar nós com o Senhor. Porque isso vai para além da nossa vida. A motivação de Cristo ter se entregado numa cruz foi para glorificar o Pai, para glorificar o Senhor. Foi por isso que ele decidiu entregar a sua vida e no caminho dessa glorificação, nós fomos redimidos também. Nós também fomos parte da causa, mas a causa final do motivo pelo qual Cristo fez o que ele fez é dar glória ao seu Pai. Então o Evangelho, ele é a história de um filho que viveu para glorificar o seu Pai. E quero ler uma passagem antes da gente continuar, que está lá em Efésios. Efésios capítulo 1. Só para a gente completar isso aqui. Efésios capítulo 1. Efésios é uma carta que Paulo escreveu também. E como sempre, ele sempre fala da obra de Jesus e do Evangelho. Então, Efésios capítulo 1, versículos 5 e 6, diz assim: Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Versículo 6. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós por meio do seu Filho amado. Então ele fala que aquilo que Deus fez por meio de Jesus foi para o louvor da sua glória. Versículo 12 diz assim: o propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiarem em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Então, mesmo que a motivação, mesmo por mais que o Evangelho tenha nos tocado, mas nos tocou por quê? Para que Deus fosse glorificado na nossa restauração também. E o versículo 14 diz assim: o Espírito é a garantia da nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade, para o louvor da sua glória. Então você consegue perceber que existe uma motivação por trás daquilo que o Senhor fez? A gente acabou de ler 3 versículos aqui que estão no mesmo capítulo de Efésios, o primeiro capítulo, assim que ele inicia a carta. E ele fala sobre a motivação por trás de tudo aquilo que Deus fez no seu plano, que era o louvor da sua glória. Então o Evangelho, ele não existiria se não fosse a glória de Deus. Por isso que ele é o Evangelho da glória. E a glória do Evangelho é porque o Evangelho é uma mensagem tão graciosa e tão abundante que chega a ser glorioso. Sabe, esse Deus, ele decidiu nos enxertar no seu plano, nos colocar no seu plano para que nós pudéssemos desfrutar eternamente da sua glória, juntamente com ele. Faz sentido? Então, houve a criação, o Senhor criou todas as coisas perfeitas e um único homem, Adão, ele pecou. Só que a Bíblia diz, Paulo fala isso lá no capítulo que a gente acabou de ler, lá no capítulo 5 de Romanos. Paulo fala que Adão ali ele é um símbolo, porque ele está representando toda a humanidade. Porque foi a humanidade quem pecou contra Deus. Em Gênesis 8, versículo 21, vai dizer que o coração do ser humano ele é inclinado para a maldade desde a sua infância.
Então, nós pecamos, todos nós pecamos e fomos destituídos, afastados do Senhor. E não existia esperança em nós, porque não haveria nada que nós pudéssemos fazer para redimir a nós mesmos em relação ao Senhor. Estávamos completamente condenados. Completamente condenados. E Cristo, ele veio para solucionar tudo aquilo que aconteceu lá na queda em Gênesis 3. E é engraçado que faz tempo, hein, pastor, que eu não faço isso, de pregar 2 mensagens no mesmo dia. Toda hora eu quero falar. E como eu disse de manhã em Jaguariúna, mas Gênesis 3, que é o capítulo que a Bíblia ilustra e conta, né, como é que foi a queda, existe também aquilo que a gente chama de proto-evangelho, que é aquilo que a teologia diz de a primeira vez que o evangelho foi pregado. A primeira vez que a Bíblia menciona a mensagem do evangelho está em Gênesis 3, capítulo 15. Gênesis 3, versículo 15. E essa mensagem do evangelho que Deus prega, ele está pregando para a serpente. Porque naquele momento ali, o homem tinha pecado, ele se escondeu do Senhor, o Senhor vem para o encontro dele. Quando o Senhor encontra Adão, Adão fala, a culpa não é minha, a culpa é da mulher que você me deu. A mulher fala, não, a culpa não é minha, a culpa é da serpente que estava no jardim. E aí Deus, ele dá para cada um a sua consequência. E ele chega na serpente, ele pronuncia um castigo sobre ela também. Mas, nessa pronúncia, ele também prega o evangelho para a serpente. Mesmo na queda, Deus, ele chega com a mensagem de boas novas. E a primeira pessoa para quem ele decide pregar é o próprio Satanás. Para que ele saiba que, por mais que pareça que está tudo perdido, o Senhor, ele nunca perdeu o controle de absolutamente nada. O Senhor, ele continua sendo soberano em tudo aquilo que acontece e tudo aquilo que aconteceu. E a Bíblia diz em Gênesis 3, versículo 15, Deus fala para a serpente, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá lhe pisará a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Então Deus, ele estava pregando o evangelho para Satanás, ele dizendo, olha, você achou que você venceu, mas o descendente da mulher vai chegar, o meu filho, ele vai vir, e ele vai esmagar a sua cabeça. E nesse golpe que ele vai te dar, vai ser um golpe fatal. Mas nesse golpe você também vai ferir o calcanhar dele. Mas o calcanhar dele vai sair ferido, só que você vai sair derrotado. E Deus, ele prega o evangelho ali falando para Satanás, dizendo, você não vai subsistir. Você está condenado. A primeira vez que o evangelho é pregado, ele é pregado por Deus e ele é pregado para Satanás. Para que ele saiba que ele já é condenado. E, sabe, a gente tem a noção de que Deus, ele é onipresente, onipotente e onisciente, certo? Deus, ele pode todas as coisas, ele está em todo lugar e ele sabe de todas as coisas, certo? Certo ou errado? Deus sabe de todas as coisas. Partindo desse ponto, o que a gente pode afirmar? Que a queda do homem, ela não pegou Deus de surpresa. O homem ter pecado, o fato do homem e da mulher terem caído em pecado, não significa que Deus, alguma vez na sua eternidade, na sua vida eterna, ele perdeu a linha e perdeu o controle das coisas. Muito pelo contrário, porque Apocalipse 13, versículo 8, vai dizer que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, se o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, o que isso significa? Significa que mesmo que antes que houvesse pecado, mesmo antes de haver qualquer tipo de pecado, o Senhor já havia não só predestinado, mas planejado que Cristo viria e acabaria com a escravidão do pecado de uma vez por todas. O que isso nos diz? Nos diz que tudo aquilo que aconteceu ali em Gênesis 1, a criação, foi tudo perfeito, em Gênesis 2, que destrincha um pouco mais os detalhes da criação, mas também o que aconteceu em Gênesis 3, que é quando o homem cai. Significa que nada disso fluiu
do plano, fugiu do plano eterno do Senhor. Nada disso fugiu do controle do Senhor. Vocês estão me acompanhando? E às vezes a gente acha que Jesus ele veio para solucionar um problema que o homem causou. Às vezes a gente pode acabar pensando que Jesus ele só veio porque o homem pecou. E para solucionar, né, para entre aspas, bem uma linguagem assim bem bem conhecida, mas também bem informal, Jesus, a gente às vezes acredita que Jesus veio para tampar um buraco, sabe, para solucionar um problema que talvez se o homem não tivesse pecado, ele não precisaria ter vindo. Só que se isso não tivesse acontecido, projeta comigo como que seria a história. Deus ele teria criado o homem e a mulher de forma perfeita, mas se o homem e a mulher não tivessem caído, você hoje estaria aqui hoje comigo e teria ciência em si, no seu corpo, sobre o que significa ter sido perdoado? Será que hoje a gente teria ciência do que significa desfrutar da bondade de Deus, se o mal não existisse? Será que a gente teria consciência de quão grandiosa e quão maravilhosa é a graça de Deus, se essa graça uma vez não tivesse redimido o nosso coração que estava em pecado? Será que se isso não tivesse acontecido, eu teria conhecido o Senhor plenamente como Ele é? Eu teria a oportunidade de saber que Deus ele é salvador, que Ele é bondoso, que Ele é justo, que Ele é fiel. Porque todas essas características elas se tornam muito maiores quando eu conheço o oposto delas. E isso significa que Deus ele não perdeu o controle de absolutamente nada, mas Ele decidiu com que Ele fosse revelado dessa maneira. O que você está dizendo, Felipe? Do pecado explicitamente? Não, eu estou dizendo que Ele já havia providenciado que Cristo viria para solucionar tudo, mas que acima de tudo isso, Ele viria para glorificar o Pai. Estão me acompanhando? Faz sentido? Mesmo? Mais ou menos. Isso significa que Deus ele nunca perdeu o controle de absolutamente nada. E Ele está regendo o universo com a sua soberania. E por mais que a gente não entenda os planos do Senhor, a Bíblia fala que os planos do Senhor são inescrutáveis, né? São planos grandiosos que a mente humana não consegue entender. Mas algo que a gente precisa entender é que nada e absolutamente nada foge do controle do Senhor. Nada foge da soberania de Deus. E Deus decidiu revelar Cristo dentro desse contexto. E hoje a gente consegue olhar com olhos de gratidão para o Senhor. Hoje a gente consegue olhar com um olhar de alguém que foi perdoado. A Bíblia mesmo diz que quem muito foi perdoado, muito ama. Quem muito foi perdoado, muito ama. Então, se eu não tivesse a noção do que é ser perdoado, como que eu poderia alcançar a extensão do amor que eu posso depositar para o Senhor? Faz sentido? Então, o Senhor ele não perdeu o controle de absolutamente nada. Ele decidiu revelar o seu Filho dessa maneira, e Ele decidiu revelar dessa maneira tudo o que aconteceu. É tanto que antes do pecado, a Bíblia vai dizer que o Cordeiro já havia sido morto, antes da fundação do mundo. Antes mesmo do mundo existir, nem só antes do pecado, mas antes do mundo existir. Deus não só sabia, como Ele decidiu que seria dessa maneira. E sabe, a gente entende que a cruz, ela foi uma baita de uma tortura para Jesus. Jesus ele decidiu descer, ele decidiu morrer uma morte de cruz, uma morte completamente humilhante. Uma morte que fez ele passar por uma dor extensa e imensurável, física. Jesus ele foi torturado na sua carne, no seu corpo, na sua alma, porque ele foi afligido. A Bíblia fala que mesmo antes da cruz, Jesus ele sangrou também, no Getsêmani, quando ele passou ali muito desespero e muita aflição, a ponto dele ser tentado e ele clamar para o Pai, ele fala: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Se for possível, afasta de mim esse cálice.
E nesse momento ele suou sangue, ele agonizou tanto, que a ciência diz que o nível de agonia era tanto que os vasos sanguíneos dele dilataram a ponto de misturar sangue e suor. Mas mesmo assim ele falou que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Porque o objetivo de Jesus era que Deus fosse glorificado naquilo que ele estava fazendo. O objetivo de Cristo era sempre de glorificar o Pai. Estão me acompanhando? Sempre de glorificar o Pai. E Jesus, ele morreu uma morte muito feia. A cruz era um símbolo de maldição mesmo naquela época. Só que depois de Jesus, a cruz passou a ser símbolo de salvação. Passou a ser símbolo de redenção, porque Jesus, ele ressignificou aquilo. Mas sabe, a cruz não foi a pior dor que Jesus enfrentou. A cruz em si, física, a dor física. Mas a pior dor que Jesus enfrentou foi quando ele estava lá na cruz, pregado, e ele se encontrou afastado de Deus Pai. Porque a Bíblia vai dizer que ele se fez pecado, ele se fez maldito. E porque ele estava pecado, ele não podia estar próximo de Deus. E naquele momento ele sofreu um afastamento do Senhor, da presença de Deus. E naquele mesmo momento, toda a ira do Senhor foi canalizada sobre Jesus. E naquela hora, Jesus está lá crucificado, ele grita: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste ou me desamparaste? Então esse momento foi a pior dor que Jesus sofreu. E ele não precisaria ter sofrido essa dor, porque Jesus, ele viveu e vive comunhão eterna com o Pai, desde o princípio até o fim, eternamente. A Trindade viveu junta, compartilhando de si mesma, sendo três, mas sendo um ao mesmo tempo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E naquele momento, Jesus, ele foi afastado da comunhão com seu Pai. Ele foi afastado da comunhão daquele com quem ele partilhou toda uma eternidade. E essa foi a pior dor que Jesus poderia viver. E sabe, quando a gente fala sobre a cruz, e a gente fala que nós somos salvos, quem aqui acredita que você é salvo? Levanta a mão, só para eu ver. Você tem certeza que você é salvo? Tem mesmo, né? Amém. Olha só. Mas às vezes, quando a gente faz a seguinte pergunta: você é salvo do quê? Você foi salvo do quê? Geralmente, as primeiras respostas são: eu fui salvo do pecado. Eu fui salvo de mim mesmo. Eu fui salvo da maldade. Fui salvo do inferno. É a mais comum. Eu vou seguir Jesus porque eu não quero ir para o inferno. Eu fui salvo do inferno. Só que todas essas motivações, elas não são a motivação final. Tipo, sim, fomos livres e salvos de tudo isso. Mas Paulo vai falar de algo muito mais profundo e mais cheio de significado. Ele fala no capítulo que a gente leu, Romanos 5, versículo 9. Ele diz que nós fomos salvos da ira de Deus. Nós somos salvos porque o Senhor, ele decidiu não entregar, não derramar mais a sua ira? Não. Nós somos salvos da ira de Deus porque a ira de Deus foi derramada sobre o seu próprio Filho. Isaías 53, versículo 10, vai falar que foi do agrado de Deus moer Jesus. Ele se agradou no sacrifício de Jesus. E naquele momento ali na cruz, a ira do Senhor recaiu sobre o seu próprio Filho, porque ele se fez pecado. E ali na cruz, Jesus morreu. Só que a morte não conseguiu conter Jesus, porque eu fico imaginando a cena, Jesus chega, entre aspas, né? Bem entre aspas, ilustração minha aqui, não acha que eu sou herege não, por favor. Mas eu fico imaginando o que aconteceu ali quando Jesus morreu. Imagina a morte olhando para ele, falando: mas, uai, você não tem pecado. Então você não pode ficar aqui, porque o salário do pecado é a morte. Você não pecou, então você não pode estar morto.
É quando a Bíblia fala, né? Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? Porque Cristo, ele foi o sacrifício perfeito e ele era puro em si mesmo. E ele não permaneceu morto. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Só que aqui eu tenho um ponto para conversar com você também, que talvez você tenha acreditado que isso aconteceu. Jesus, ele enfrentou a morte, abre aspas, ele enfrentou a morte para que eu não precisasse enfrentar mais ela. Jesus enfrentou a cruz para que eu não precisasse mais ser crucificado. Amém? Não, amém não. Porque a Bíblia não diz que Jesus nos livrou da cruz. Às vezes a gente tende a acreditar que Jesus nos livrou da cruz. Mas a mesma Bíblia que diz que nós somos redimidos por causa da cruz de Cristo, ela também diz, por meio inclusive do próprio Cristo, que cada um de nós devemos pegar a cada dia a nossa cruz e carregar. E Paulo, ele vai dizer, se vocês quiserem abrir comigo também, lá em Gálatas, a gente leu Efésios, né? Só voltar algumas páginas. Gálatas 2. Gálatas 2, versículo 20. Gálatas 2, 20. Paulo diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Mas olha o que ele diz no começo do versículo: fui crucificado com Cristo. Ele não diz que Cristo foi crucificado no meu lugar, para que eu não fosse mais crucificado. Ele fala: eu fui crucificado com Cristo. Porque a ilustração não é de Cristo jogando você para o lado e falando: não, vai para lá que eu me lanço na cruz. A ilustração é Cristo pegando a mão aqui do João e falando: vem comigo, porque você vai ser crucificado comigo, você vai morrer comigo, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Você não. Por quê? Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a ilustração não é que Cristo me livrou da cruz, muito pelo contrário, ele me agarrou com ele mesmo e ele me levou para morrer junto com ele na cruz. E na cruz, Jesus crucificou a minha e a sua natureza caída. E nós morremos para nós mesmos em Cristo. Só que o problema, mas também a solução, é que nós morremos com Cristo. Só que nós somos culpados, né? Nós não temos a mesma capacidade de Cristo. E Cristo ressuscita. Eu não. Por isso que Paulo diz: não vivo mais eu, porque eu morri. Eu fui crucificado com Cristo. E a minha natureza, ela não pode mais viver. Quem tem que viver em mim agora é Cristo. Por quê? Porque naquele grande dia, Deus não reconhece o Alan, Deus não reconhece o Felipe, Deus não reconhece o pastor Gil. Deus reconhece Cristo. E é por isso que eu e você precisamos imprimir em nós a natureza de Cristo. Porque naquele grande dia, Deus ele não reconhece outra coisa. Porque somente um foi achado digno. E esse um é Cristo. Não eu e você. Porque se eu me apresentar diante de Deus com a minha natureza caída, ele vai olhar para mim e falar: afaste-se de mim porque eu não te conheço. Porque Deus só reconhece aquilo que é legítimo dele, Jesus. E a gente só consegue receber a nossa adoção como filhos se nós tivermos em nós impressos a natureza de Cristo. Só quando a natureza de Cristo estiver imprimida em mim,
É aí que Deus me reconhece. Faz sentido? Então, a próxima vez que alguém perguntar para você, você foi livrado da cruz por meio de Cristo, você fala, não, eu morri junto com Ele. Porque eu fui crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Faz sentido? E diante da cruz, o meu orgulho, ele não pode ficar de pé. Diante da cruz, até o meu orgulho precisa se prostrar, porque ele vai reconhecer que Cristo é o único digno. Ele vai se prostrar. Diante da cruz, o direito que eu acho que eu tenho acima dos meus irmãos precisa se prostrar. Ele não pode viver. Diante da cruz, a minha autossuficiência ela precisa se dobrar. Diante da cruz, a minha vontade precisa se curvar. Porque só passa pela cruz, só passa depois da cruz, só existe o depois da cruz em Cristo. É por isso que eu e você precisamos fazer morrer em Cristo a nossa natureza humana. E a gente não precisa necessariamente fazer esse baita desse esforço, porque a Bíblia fala que Cristo ele já pagou o preço por nós. O que eu preciso é entender que eu não sou mais refém de mim mesmo. Eu não sou mais refém das minhas tentações, eu não sou mais refém do meu pecado. Eu não preciso mais viver uma vida fadada a pecado. Eu não preciso viver uma vida fadada à mentira. Eu não preciso viver uma vida fadada à imoralidade. Eu não preciso viver uma vida fadada ao fracasso. Porque essa não é a vida que Cristo tem para mim. A vida que Ele tem para mim é a vida dele. E Ele já dividiu a vida dele comigo e me deu a oportunidade de ter impresso sobre mim o caráter dele. Só que eu preciso ser intencional também em me santificar, em me tornar mais parecido com Cristo. E Paulo vai dizer também na mesma carta aos Romanos, no capítulo 1, ele fala que os seres humanos eles são indesculpáveis. Porque a solução já foi providenciada. Só não acessa a solução quem não quer. Só que você e eu, nós temos a ciência de que essa solução existe. E essa solução não só existe, como ela tem um nome. E é Cristo. Sabe, então nós não precisamos mais viver uma vida refém do pecado. A gente não pode mais viver uma vida como se o pecado tivesse com uma arma apontada para nós, falando peca, peca, sabe? Porque ele não tem mais esse direito. A Bíblia fala que Cristo venceu o pecado por nós. Nós não somos mais escravos do pecado. O pecado não tem mais poder sobre nós. E se a gente peca, sim, é porque a nossa natureza humana é caída. Mas é porque também a gente precisa se colocar num lugar de santificação. Eu preciso entender que Cristo já fez, já pagou o preço por mim. Sabe? Então, aquele que mentia, que não minta mais. Aquele que adulterava, que não adultere mais. Aquele que pecava, que não peque mais. Porque antes de Cristo, a pessoa tinha a oportunidade de fazer isso, mas toda vez que Cristo abordou alguém, ele virou para aquela pessoa e falou: seus pecados estão perdoados. Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Então, o antes de Cristo é uma coisa, o depois de Cristo precisa parecer com quem Cristo é. Porque na eternidade, Deus não vai reconhecer nenhuma outra coisa, senão Cristo. Por isso que nós precisamos estar vestidos e revestidos de quem Cristo é. E imprimir em nós a natureza de Cristo. E a boa notícia é que também, Jesus, quando ele retornou aos céus, para ficar ao lado do Pai, ele não nos deixou sozinhos. Ele diz: eu vou deixar com vocês alguém, o ajudador, o Paracletos, o Espírito Santo, para que ele venha os auxiliar em todas as coisas. E a Bíblia diz que Jesus fala que o Espírito nos ensinaria todas as coisas. E se tem uma coisa que o Espírito sabe fazer, é apontar para Cristo.
Porque é isso que a Trindade faz. O Pai aponta para o Filho aponta para o Pai, que aponta para o Espírito, que aponta para o Filho, que aponta para o Pai. E nós somos glorificados em Deus quando nós convertemos a nossa natureza em Cristo. Faz sentido? Então o pecado não tem poder nenhum sobre mim. O pecado não tem poder nenhum sobre você. Se nós pecamos é porque a gente precisa, às vezes, muitas vezes, tomar vergonha na cara. E a gente precisa continuar se santificando. E também porque a gente ainda está no deserto. A gente ainda não chegou na Terra Prometida. A gente ainda não chegou na eternidade. A gente não está ainda com o corpo glorificado. Então, até lá, nós estamos fadados a enfrentar aflições, enfrentar angústias, enfrentar tudo isso. Mas a boa notícia, no meio de todo esse caos, é que eu não sou mais refém de tudo isso. Eu não sou mais refém do fracasso, eu não sou mais refém do pecado, eu não sou mais refém de nada disso. Porque em Cristo eu fui restaurado, eu fui reconectado, eu fui transformado, eu fui convertido. Faz sentido? Sim? Estão comigo ainda? Amém? Deu um bug na cabeça de vocês? Não, né, gente? Um pouquinho. Mas faz sentido. A gente precisa entender que nós não somos a causa final. Porque se nós fôssemos a causa final de Deus, ela seria uma causa muito pequena. Mas a causa final é o louvor da glória de Deus. E sabe, Colossenses 1, a partir do versículo 24, Paulo vai falar algumas coisas ali, a carta dos Colossenses. No versículo 27, ele conclui o raciocínio dele. E ele fala que existia um mistério, vou parafrasear, existia um mistério que estava oculto entre épocas e gerações. E esse mistério é Cristo, que veio e morreu pela humanidade para que ela fosse restaurada? Não. Ele fala, e o mistério é este, 2 pontos. Ele fala, Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Porque a obra do Senhor, ela não estava só ali na cruz de Cristo e encerrou. Não, muito pelo contrário. A obra de Cristo, ela passa pela cruz em Cristo, mas ela continua em Cristo por meio de nós também. Porque a Bíblia também vai dizer que nós somos a igreja, mas como igreja nós somos o quê? Corpo de quem? Corpo de quem? De Cristo. Então, se nós somos corpo de Cristo, a gente continua aquilo que Cristo iniciou. Porque nós fazemos parte de quem Cristo é. Se eu faço parte de quem Cristo é, eu vou fazer viver, quer queira, quer não, a minha vontade, sendo parte do corpo de Cristo, sendo parte de quem Cristo é. Sim ou não? Não. Eu preciso abrir mão da minha vida para viver uma vida que Cristo conquistou para mim mesmo. Que vida é essa? A vida em Cristo. Faz sentido? Talvez sua cabeça esteja um pouco bagunçada agora. Mas o evangelho, ele tem uma causa muito maior. Sabe, nós também somos parte do motivo pelo qual Cristo morreu. Porque esse motivo, no final das contas, tocou a nós. Só que se fosse isso, só a minha redenção, só a sua redenção já bastava. Mas a Bíblia ela não para em nós. Aquilo que Deus fez em nós não para em nós. Ele continua para através de nós. Cristo em nós, a esperança de glória. E a gente precisa dar continuidade, viver uma vida assim como Jesus viveu. Que tipo de vida que Jesus viveu? Ele viveu uma vida para glorificar o Pai. Então, o que eu preciso fazer hoje? Viver uma vida para glorificar o Pai. Viver uma vida para glorificar o Senhor. Uma vida que glorifica o Senhor. E é engraçado porque Paulo ele fala até mesmo de glorificar a Deus no seu próprio corpo. O que significa glorificar a Deus no seu próprio corpo? Significa muita coisa. Muita coisa.
se santificar, santificar o seu corpo, santificar para que ele não expor o seu corpo a coisas imundas, mas também cuidar do corpo, cuidar da saúde, cuidar, faz parte do glorificar a Deus no meu corpo, faz parte do louvar ao Senhor com a minha vida, cuidar do corpo, se alimentar bem, cuidar da saúde, praticar atividade física, porque quando eu faço isso, eu estou glorificando ao Senhor também na minha vida. Até porque se eu não tiver saúde, como que eu vou anunciar essa boa nova? Como que eu vou anunciar aquilo que Cristo fez por nós? E aqui a gente entra no próximo ponto da mensagem. A Bíblia diz, vamos ler lá, eu gosto de ler Bíblia, vamos ler lá Isaías. Isaías, capítulo 6. Vocês estão comigo ainda, né, gente? Não me abandona não, por favor. Não me deixe aí sozinho, não. Isaías 6. Isaías 6, a gente vai ler do 1 até o 3. Boa, Bia, obrigado. Eu vou ler aqui então. Isaías 6, a partir do versículo 1, diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, e ele estava assentado em um trono alto, e a borda do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E eles diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. A gente vai repetir muito a palavra glória hoje. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ele fala que a terra vai ser cheia da glória de Deus? Não, ele fala que a terra está cheia, ela está cheia da glória do Senhor. Isso é uma visão de Isaías. E no meio daquela visão ele viu os serafins, e esses serafins entoavam uma canção que era essa. E os serafins, eles são seres que estão diante do Senhor de eternidade. Eles veem o Senhor plenamente como Ele é. E vendo o Senhor, ele conhece o Senhor, os seus feitos, e conhecem quem que é o Senhor. E eles cantam essa canção: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Só que eu queria fazer um paralelo entre essa passagem e a passagem de Abacuque 2,14. Abacuque 2,14 vai dizer algo ligeiramente diferente, mas não controverso. Olha o que ele diz. Abacuque 2,14. Abacuque. Abacuque diz: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. A NVT diz assim: pois assim como as águas enchem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. E Abacuque fala: a terra se encherá. Futuro. Só que Isaías falou: a terra está. Abacuque fala: a terra se encherá. Um fala presente, o outro fala futuro. Mas qual que é a diferença entre uma passagem e outra? É que aqui em Abacuque, ele está falando que a terra não se encherá da glória do Senhor, porque Isaías já afirmou que a terra já está cheia da glória de Deus. Mas o que Abacuque diz é que a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. O que isso significa? Segura na cadeira, que isso tem a ver com você, tá? Tem a ver comigo e com você. Significa
que Deus está aguardando. E Ele não só está aguardando, mas Ele providencia uma ferramenta para que a terra fosse cheia do conhecimento da glória dEle. Que ferramenta é essa? Eu e você. Toca no seu irmão e fala, eu e você. Somos nós. Nós temos a incumbência de encher a terra do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Nós somos chamados para ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, impondo as mãos sobre elas, vendo elas serem curadas, libertas. E sabe, a palavra evangelho, ela vem de uma expressão que é evangelium, que significa literalmente boas notícias. E evangelium era usado no contexto antigo, num contexto bem antigo, bem histórico, onde existia um mensageiro, uma pessoa que era responsável por levar evangelium. Então existia um soldado, quando eles iam para a guerra, ele tinha a incumbência de anunciar uma boa notícia. Então, quando os povos eles iam guerrear, eles iam batalhar entre si, e aí havia um vencedor, um povo vencia. O mensageiro daquele povo, ele era encarregado de correr de volta para a sua nação, chegar lá, encher os seus pulmões e declarar em voz alta, Evangelium! E quando ele fazia isso, as pessoas paravam ao redor dele para escutar o que ele tinha para dizer. Porque, afinal de contas, era uma boa notícia. E aí, quando ele fazia isso, as pessoas paravam e ouviam. Ele falava, eu tenho uma boa notícia, Evangelho. E aí ele falava, nós vencemos a batalha. E era uma boa notícia. Esse termo ele também era usado quando havia uma lei que iria trazer algum tipo de favoritismo para o povo. Então, quando uma nova lei era proclamada e ela ia trazer favor para o povo, eles anunciavam também evangelho, porque era uma boa notícia. E também quando surgia um imperador novo, um líder novo, o povo não estaria mais desamparado. Também o mensageiro ia para as praças e ele gritava, evangelho, nós temos um imperador. Lembrei da igreja católica, né? Habemos papam. Temos um papa. Mas temos uma boa notícia. Então, toda vez que um mensageiro ele chegava na praça para anunciar, e ele chegava no centro da cidade, ele gritava, Evangelho! Todo mundo parava. E atenciosamente eles tentavam escutar que boa notícia era essa. E eles pensavam, o que será que ele vai anunciar? Será que nosso povo ganhou a batalha lá no campo? Será que é um novo imperador que vai governar? Será que é uma nova lei que vai favorecer o povo? E eles ficavam na expectativa de escutar uma boa notícia. Fala comigo, uma boa notícia. E evangelho significa literalmente isso. Boa notícia. E é uma boa notícia, não é? A notícia de que nós somos salvos. A notícia de que a glória do Senhor tocou o nosso coração e nós somos redimidos. Nós somos reconectados com o Senhor. E Paulo mesmo fala, nos primeiros versículos de Romanos 5, ele fala, nós temos paz com Deus, agora. É uma boa notícia. Não é? Você não concorda comigo? A notícia de que você foi redimido, eu fui redimido, nós temos uma esperança nova de vida. É uma notícia incrível. Só que acontece que a terra vai ser cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, por mensageiros. Só que esses mensageiros, que somos eu e você, eles precisam entender que eles carregam uma boa notícia de fato. Porque se nós carregamos uma boa notícia de fato, a gente precisa ir com todo o ímpeto que a gente tem. E a gente precisa anunciar com toda a capacidade torácica que eu tenho. Quanto ar que cabe nos meus pulmões para eu poder gritar em alta voz que existe uma boa notícia. O Cordeiro é digno e ele morreu para glorificar o Pai. E ele fazendo isso, ele trouxe redenção para nós.
Nós não somos mais fadados ao fracasso, nós não somos mais fadados ao pecado. Nós não somos mais escravos do medo ou de qualquer outra coisa, porque Cristo nos redimiu. E essa notícia ela precisa ser pregada por nós. Pregada a quem? Pregada aos perdidos, aqueles que ainda não confessaram Jesus como Senhor da sua vida. Porque a Bíblia diz que todo aquele que crê no seu coração e professa com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, ele será salvo. Se a pessoa não crê no seu coração, não professa com sua boca, ela será condenada. Porque só existe salvação por meio de Cristo. E se Cristo não é anunciado, só existe condenação, porque Deus não reconhece outra coisa, ele só reconhece Cristo. E na mesma carta aos Romanos, no capítulo 10, Paulo vai falar, e ele vai dizer o seguinte, ele vai falar assim: como ouvirão? Se a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e se todo aquele que crê e professa com a sua boca, ele é salvo, Paulo vai dizer o seguinte, ele fala: como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se não há quem se disponha a ir? E como eles irão se não há quem queira os enviar? A ferramenta que Deus escolheu para que a terra fosse cheia do conhecimento da glória dele chama-se, fala o seu nome agora. Chama-se Felipe, no meu caso. Chama-se João, no seu caso. Deus conta conosco. Por que ele precisa de nós? De modo nenhum. Porque a Bíblia fala, e é uma certeza quando Abacuque fala, que a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Isso vai acontecer, quer queira você ou não. Isso vai acontecer, quer você faça algo ou não. A questão não é se vai acontecer ou se não vai acontecer. A questão é, será que você quer ser parte do que Deus está escrevendo sobre as nações? Será que eu quero ser parte daquilo que Deus está fazendo sobre as nações? Porque é um baita de um privilégio fazer parte disso e anunciar que o meu Deus, ele é glorificado na minha redenção, manifestar a glória em mim, na minha vida, deixar a glória do Senhor ocupar a minha vida e deixar também com que essa glória venha transbordar para além da minha vida, para aqueles que me rodeiam no meu trabalho, na minha escola, no meu ambiente de convivência no dia a dia, e também para além. A Bíblia fala que, Isaías 57, se não me engano, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Será que você vai querer formosear os seus pés? Tornar os seus pés formosos? Porque eu vou te dizer uma outra coisa. A gente vai conversar sobre uma outra coisa. Não existe vida fora de Cristo. Não existe vida fora de Cristo. Nenhum tipo de vida. Fora de Cristo só existe morte e condenação. E não é isso que a gente quer para nós, e não é isso que a gente quer para os nossos irmãos e para aquelas pessoas que ainda não ouviram o Evangelho. Não é condenação que a gente deseja sobre nós, nem sobre o nosso irmão. Certo ou errado? Sim? Só existe vida em Cristo. Porque Ele mesmo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Então, se Ele mesmo é a vida, como é que eu vou tentar viver uma vida fora de Cristo? É impossível. Porque Ele é a própria vida. Ele é a própria vida. E eu vou fazer um outro paralelo, que eu gosto muito de fazer isso. Sabe quando Salomão escreve lá em Eclesiastes e ele fala que tudo é vaidade? Ele escreve e ele diz assim: cheguei a uma conclusão na minha vida. A vida se resume a enfado, cansaço, tudo é vaidade. Ele está frustrado no final da vida dele. Tentei de tudo, fiz tudo, não existe nada de novo debaixo do céu. E ele fala: tudo é vaidade. Ou seja, tudo é ilusão. Repete comigo: tudo é ilusão. De novo, tudo é?
tudo é ilusão. Salomão fala isso lá em Eclesiastes. Só que Paulo fala uma coisa que me faz querer fazer um paralelo entre isso, entre o que Salomão diz e o que ele diz. Também lá em Colossenses 2, versículo 17. 2,17? 2,17. Vamos lá conferir. Isso. Pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura ou daquilo que virá. E o próprio Cristo é essa realidade. Outra versão vai dizer, pois a realidade é Cristo. Salomão vira de um lado e ele fala, tudo é ilusão. Paulo vira do outro e fala, a realidade é Cristo. Está entendendo? Salomão fala, tudo é ilusão. Paulo diz, Cristo é a realidade. Se Cristo é a realidade, nada que não está em Cristo é real, porque não vai permanecer. Só permanece aquilo que passa pelo crivo de Cristo. Só permanece aquilo que está em Cristo. Tudo o que não é eterno será eternamente inútil. Então, por que me desgastar para uma vida que só vai trazer enfado em si mesma? O que eu estou querendo dizer? Que você não deve trabalhar e deve largar seu trabalho e viver da missão? Não estou dizendo isso, não. Mas se Deus chama para fazer isso, amém também. Vamos lá. Mas o que eu estou querendo dizer é que existe uma motivação que precisa permear as minhas atitudes no meu dia a dia. Que motivação é essa? Eu preciso acordar entendendo que eu faço tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31, Paulo vai dizer, deixa eu ver se eu ainda lembro isso. 1 Coríntios 10, 31, Paulo vai falar, quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de... Portanto, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer façam qualquer outra coisa. Repete comigo, qualquer outra coisa. Façam isso para a glória de Deus. Faz sentido? Então vocês estão entendendo quando eu digo que o evangelho é o evangelho da glória e a glória é a glória do evangelho? Porque uma coisa não existe sem a outra. E eu preciso entender que o que permeia a minha vida tem que ser a glória de Deus. A motivação pela qual eu trabalho, a motivação pela qual eu acordo, a motivação pela qual eu anuncio o evangelho é porque a minha vida foi cheia do conhecimento da glória de Deus. Ela foi despertada para entender que existe acesso a essa presença e de que Cristo, ele é a minha recompensa final. Tanto aqui para essa terra quanto para a eternidade. Porque João 17,3 vai dizer também que a eternidade é esta. Que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Cristo Jesus que você enviou. Cristo é a minha e a sua recompensa. E vou dizer para você, que baita de recompensa, cara. Cristo é a minha e a sua recompensa. E a proposta dele não é para você fazer um trabalho para ele somente, mas é para você viver uma vida com ele. Dividir, partilhar da mesma vida. Porque no mesmo capítulo de João 17, você vai ver Jesus dizendo, Pai, que eles sejam um comigo, como eu sou um com você. E ele fala que eles sejam um entre eles, mas que eles também sejam um comigo, como eu sou um contigo. E ali Cristo está misturando a vida dele com a minha, para conservar o meu caráter caído de modo nenhum, mas para me tornar parte de quem ele é, me tornar participante da vida que ele conquistou por mim por meio da cruz. Faz sentido? É simples, mas é complexo. Faz sentido? Vocês estão me acompanhando, né, gente? Vocês estão com a cara de desesperado assim. Eu estou com medo de ter deixado vocês para trás. Tamo junto, né? Então a proposta do Senhor é que a gente venha viver uma vida para a sua glória. Que vida? A vida que eu quero? Não, de modo nenhum. A vida que Ele quer sobre mim. Vai, mais uma passagem. Efésios 2:10.
Efésios 2:10 é Deus falando o porquê que ele nos chamou. Ele fala: pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de, ou seja, a motivação é esta, a fim de realizar as boas obras que ele de antemão preparou ou planejou para nós. Está acompanhando isso? Saiu. Perdão, obrigado. Pois somos obra-prima. Somos o quê? Obra-prima. No original, essa palavra é poema, que é a palavra que também se traduz para poema. Ou seja, ela é uma composição de um autor. Nós somos obra-prima de Deus. Criados em onde? Criados em onde? Em Cristo, a fim de realizar as boas obras que ele de antemão planejou para nós. Então, que tipo de vida eu preciso viver? Viver a vida que Cristo planejou para nós. A vida que ele de antemão planejou para nós. E eu preciso conhecer essa vida e viver ela. Amém? Para a gente encerrar, eu vou encerrar diferente do que a gente encerrou lá em Jaguariúna. Mas a Bíblia fala, e ela aponta, na verdade, ela não fala explicitamente sobre isso, né? Mas a Bíblia aponta para o nosso processo de salvação, e ela fala que ele acontece em 3 etapas. Ela não diz explicitamente isso, mas ela demonstra essa verdade. A Bíblia fala sobre justificação, sobre santificação e glorificação. Justificação, repete comigo. Justificação, santificação e glorificação. E é interessante que essa salvação ela acontece nessa ordem. Porque a Bíblia fala que nós fomos feitos, nós fomos tornados, nós nos tornamos justos por meio de Cristo. É o que Paulo fala lá em Romanos 5, versículo 1. Justificados, pois, por meio de Jesus Cristo, temos paz com Deus. Nós já fomos justificados em Cristo. E nós estamos sendo santificados. Repete comigo, santificados. E nós seremos um dia, quando Ele retornar e Ele nos abraçar para viver uma vida eterna com Ele, Ele converteu o nosso coração e o nosso corpo num corpo glorioso. Aí sim, nós vamos viver a glorificação. Mas enquanto isso não chega, nós precisamos viver o nosso processo de santificação. E a Bíblia diz em 1 Timóteo 4, versículo 5, a Bíblia fala o seguinte, ela fala assim: e será santificado por meio da palavra e da oração. Como que eu vivo o meu processo de santificação? Eu vivo santificando o meu coração por meio da palavra do Senhor, por meio da verdade que Ele deixou, imprimindo essa verdade na minha mente, no meu coração, todos os dias. E por meio da oração. Eu sou santificado por meio da palavra de Deus, por meio da oração. E também por meio da comunhão. No meio da igreja eu sou santificado. Porque é no meio da igreja que eu vou colocar em prova que o caráter de Cristo está sendo impresso na minha vida. Porque é aqui que eu vou colocar em prova. Eu estou lidando com pessoas que não são perfeitas. É aqui que meu irmão vai me machucar. É aqui que o meu irmão vai me ofender. É aqui que o meu irmão não vai atingir as expectativas que eu idealizei sobre ele. E é aqui também que o meu coração vai ser provado para dizer se eu estou tendo meu coração transformado à medida do varão perfeito, que é Cristo, ou não. É aqui que os meus erros vão ser expostos, no meio da comunhão, no meio da igreja. Para quê? Para condenação? De jeito nenhum. Não existe mais condenação em Cristo. Para a santificação, porque quando eu vejo que existe algo que precisa ser mudado, é a minha chance de fazer diferente. É a minha chance de me levantar e fazer diferente do que eu fiz antes. Faz sentido? E também, quando você une essas duas coisas, a oração e a palavra, e você passa a desenvolver uma chave que é muito legal, que é você orar a Bíblia,
Assim, pula aqueles salmos, de segredo, né? Pula aqueles salmos que Davi está falando para matar os inimigos dele. Esse você não ora, não. Mas tem outros que você pode pegar. Os salmos são orações prontas. Que você pode pegar e orar aquilo que está escrito. As orações que os apóstolos deixaram. Sabe, Paulo, quando ele fala em Efésios, ele fala sobre uma oração. Ele fala, eu oro para que nós sejamos cheios do espírito de sabedoria e revelação. Efésios 1:17. Sabedoria e revelação. Então você pode orar aquilo que a Bíblia diz. Porque à medida que você ora, é o seu coração que está sendo transformado, é o meu coração que está sendo transformado. Sabe, eu já escutei, pastor, e já ouvi até músicas que falam que a oração move a mão de Deus. Move a mão de Deus. Sabe, e a oração não move a mão de Deus. A oração nos move para debaixo da mão de Deus. Então, nesse ambiente de oração, nesse ambiente de comunhão com o Senhor, eu estou sendo levado para o centro do caráter dele e distanciado do meu caráter caído. E é assim que eu vou progredindo no meu processo de santificação. Porque é ali, quando eu estou orando, Deus me ajuda, me auxilia, me faz mais parecido com você. É nesse ambiente que eu vou sendo transformado. É nesse ambiente onde eu sou sincero com o Senhor, onde eu falo para Ele quais são as minhas mazelas, quais são os meus pecados, as minhas tentações, as minhas dificuldades. É nesse ambiente de vulnerabilidade, de disposição com o Senhor, que o meu coração, o meu espírito vai sendo forjado, eu vou crescendo e alcançando maturidade no Senhor. É nesse ambiente de comunhão com o Senhor que meu coração vai sendo mudado, moldado, transformado. E mais legal ainda é quando você pega a Bíblia e leva ela para dentro do seu tempo de oração, porque você consegue imprimir a verdade, a própria palavra, que João 1:1 vai dizer que o Cristo, ele é a própria palavra, ele é o verbo, ele é o verbo, ele é a palavra. Então, quando eu levo a minha Bíblia para o meu secreto, para o meu tempo de oração, e eu oro aquilo que está escrito, eu estou fazendo prático, tornando prático a questão de imprimir o caráter de Deus no meu corpo, de Cristo no meu corpo, no meu espírito, na minha alma, sobre as minhas emoções. E é nesse ambiente que eu vou sendo forjado, transformado. Sabe, e como todo ser humano, nós temos altos e baixos, e de novo, para isso que a gente tem a comunhão uns com os outros. Para isso que a gente tem uns aos outros, porque quando eu não consigo me santificar na oração, eu posso chamar o meu próximo, o meu irmão, e falar, cara, ora comigo, ora por mim. E quando ele faz isso, a gente está santificando o corpo de Cristo, que somos nós. Somos eu e você. Estão me entendendo? Faz sentido? Então se coloque em pé onde você está. A gente precisa ter um coração humilde para receber o caráter de Cristo. Paulo fala em Filipenses, eu estou falando muito de Paulo, né? Eu gosto muito dele. Mas Filipenses 2, acho que do 2 ao 5, ele fala, não tenham sobre você, aliás, tenham sobre vocês mesmos o mesmo motivo, a mesma motivação que houve em Cristo Jesus. Que mesmo sendo Deus, não tomou por usurpação ser o próprio Deus, mas ele se humilhou. E a Bíblia fala, é meio redundante até, mas fala, se humilhou a si mesmo. Ele humilhou a si mesmo. E é isso que a gente precisa fazer às vezes, humilhar a nós mesmos. Para que não viva a minha vontade, o meu caráter, mas que ele seja sujeito ao caráter de Cristo. E eu não sei o que você tem para colocar diante da cruz hoje. Lembrando dessa perspectiva de que Cristo ele não te livrou da cruz, mas ele te carregou, te catou para morrer junto com ele. Só que ele ressuscita. Eu e você não. Para que a vida dele, e somente a vida dele, venha tomar espaço e tomar lugar no nosso coração. Para que o caráter de Jesus seja o que vai ser refletido quando eu for confrontado, quando eu for ofendido. Que não venha vazar de mim a minha natureza caída, mas que venha vazar de mim o caráter de Cristo. Porque o caráter de Cristo traz humildade. E se você responde a uma ofensa como você deseja responder,
você não cria um espaço para redenção, muito pelo contrário, você fecha esse espaço. Você perde uma oportunidade daquela pessoa que ofendeu você ser redimido. Mas quando alguém te ofende e de você sai caráter de Cristo, sai humildade, e naquele momento você está sendo humilhado de fato, nesse momento, você está abrindo um espaço e uma oportunidade para aquela pessoa que te ofendeu ser redimida também, porque está vazando glória da sua vida. Porque a motivação pela qual você fez aquilo é: eu quero glorificar a Deus com a minha vida, com o meu coração, com o meu ser. E glorificando a Ele, eu só posso fazer isso me tornando semelhante a Cristo, me tornando semelhante ao seu Filho, me tornando semelhante a quem Cristo é. Faz sentido? Depois o pastor fala sobre a questão de proclamar. Mas nós somos aqueles que carregam essa mensagem ferida no nosso coração, implantada no nosso coração, arraigada no nosso coração. Mas também aqueles que carregam essa mensagem com ousadia para sair pelas ruas e pelas nações cantando e gritando a peitos cheios, com ousadia, gritando evangelho. A minha vida foi redimida e ela foi tocada pela glória de Deus. E vocês podem ter a sua vida também redimida. Nós precisamos ser como esses mensageiros que carregam uma boa notícia para anunciar que existe algo além da minha vida, existe redenção para além da minha vida. E anunciar aos povos que Cristo venceu. E existe oportunidade de vida nova para todos. Só que essa boa notícia precisa encher a terra. Esse conhecimento da glória precisa encher a terra. Amém? Então, assim,